permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, comigo, comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte.
podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, comigo, comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, 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 Você ouve agora, pela Rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé. Boa noite a todos. Estamos iniciando nessa terça-feira mais um programa. Vamos aproveitar e vamos dar uns recadinhos. Nessa semana teremos um encontro microrregional em Passo Fundo. Na sexta-feira teremos o culto de recepção às 8 horas e no sábado às 2 horas o encontro microrregional. Todos eles serão transmitidos ao vivo pelo YouTube na Rádio TV Menorá. No mês de novembro, também iniciando o mês de novembro, teremos 5 dias de entrega em Cachoeira do Sul, iniciando na quarta-feira, quarta, quinta e sexta às 7 horas, sábado às 10 horas encontro de presbitério e domingo o culto de comunhão. Hoje teremos em nosso programa, nosso convidado, o ministro da palavra Sérgio Alves, com o nosso tema, abordando hoje, como será após o fim. Boa noite, Ed. Boa noite, Jones. Boa noite também a nossos queridos ouvintes que estão conectados a mais uma programação aí do nosso programa Pela Fé, que inicia sempre na terça-feira, como o primeiro dia da semana, terça e quinta-feira. Estamos aí já com uma audiência bem bacana, uma audiência onde a gente está vendo aqui que temos ouvintes que estão entrando e já pela primeira vez nos acompanhando. Boa noite ao Fábio, boa noite a Dani, aqui de Igrejinha. Boa noite também ao pessoal aí que está de Santa Catarina. Boa noite também a Nelly Filipeto. Boa noite ao pessoal de Ouro Fino, Minas Gerais, que é o Lucas Teixeira. Também temos aí o Joel Mateus, né, que é o de Santa Catarina. Enfim, já está começando a chegar aqui bastante gente para acompanhar essa nossa live, onde que o ministro da palavra vai estar compartilhando conosco aí sobre esse tema, né, de como vai ser quando acabar, né, como vai ser o início de quando acabar o fim da Era da Graça. Amém? Boa noite, Magali. Boa noite, você que está ligado com a gente. Estamos iniciando então mais uma live
Aqui no programa Pela Fé, você que acompanha a Rádio TV Menorá, hoje nós temos a participação do ministro da Palavra. E como o Jones já convidou o pessoal, além disso, nós vamos iniciar o mês de novembro com um evento grandioso na cidade de Cachoeira. São vários dias. E sabe, Ed, que o que vai ser abordado lá, porque você que assistiu a chamada desse evento, você viu que vai falar sobre as virgens prudentes e as virgens nécias, lá daquela parábola de Mateus 25. E o tema de hoje, ele é relacionado com isso. Então hoje a gente vai falar de como vai ser após o fim. Tá todo mundo vendo que tá tudo acabando. Só que para Deus as coisas não acabam. Porque Deus, ele é imortal, Deus é infindável. Então as coisas vão recomeçar segundo o padrão de Deus. E a gente, onde é que a gente vai estar depois desse fim? O tema de hoje vai estar abordando aí essas questões que são bem profundas. Você que está assistindo pode tirar suas dúvidas. Você vai entender melhor esse tema. Após os comerciais, a gente vem com a participação do ministro. E, por favor, fique com a gente. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. Edmeg, Papel de Parede e Afins. Toda alimentação que Deus nos disponibiliza por meio da sua palavra tem o objetivo de nos manter alimentados. É essa alimentação espiritual que nos permite manter a saúde espiritual. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Giane, Miguel e Luiz Gabriel, família Audi, crescendo em vida e investindo no reino. Para construir ou reformar, é imprescindível blocos de qualidade. Estrada Concretos, com tecnologia de última geração e laboratório próprio, que dá a certeza da eficiência de seus produtos. Pavimentação, meio-fio, bloco maciço e outros. Fale com Elton Benites e tenha certeza que produtos de concreto de qualidade vão chegar até você. Entre em contato 519-9493-9313. Estrada Concretos. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. É isto que nós da H-Pharma em Torres acreditamos, com ótimo atendimento e os melhores preços em medicamentos e perfumaria. Trabalhamos com toda a linha de medicamentos, referências e genéricos, na Avenida General Osório 390 ou então pelo WhatsApp 519-8114-2301. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas, com o melhor atendimento, é na Indy Motopeças. Faça-nos uma visita. O Olavo Bilac, número 24, em Caxias do Sul. Fone 54981161776. Acesse o site motoindy.com.br. Indy Motopeças, o melhor para você e sua moto. Pensou em mudar de visual? Agende uma avaliação na Ana Cabeleireira. Levando em consideração seu rosto e sua identidade, faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos. Usamos produtos exclusivos da linha Kelly. Fone 48-3525-1433, Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, há mais de 30 anos, servindo você. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-782648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade.
Está procurando um imóvel para alugar, comprar ou vender? E está com um problema na justiça e não consegue resolver? Conheça os serviços prestados por Michele Bescoff de Oliveira. Advogada e corretora de imóveis, profissional qualificada e preparada para lhe atender. Não procure mais, não se preocupe mais. Fone 559-8452-0694. Quer aumentar as vendas com produtos que vendem o ano inteiro? A Rotema Distribuidora trabalha com o melhor açaí do Brasil. Açaí mineirinho, delicioso, saudável e rico em vitaminas. Temos também Frozen grego e cupuaçu. Atendemos em todo o litoral norte gaúcho. Fone 519-9112-4183. Avenida General Osório 320, Sala 2, Centro de Torres. Açaí mineirinho. Experimente o doce sabor do sucesso. Procurando bíblias, livros e CDs de autoajuda? A Livraria Menorá tem bíblias em diversas cores e tamanhos. Livros, CDs com temas como depressão, medo, ansiedade, perdão, prosperidade, cura interior, casamento, DVD infantil, manás, óleos e muitos outros. Fone 51996004181 em Candelária, Rio Grande do Sul. Livraria Menorá, levando luz para você. Boa noite, ministro. Boa noite. Vamos passar a palavra aos nossos companheiros aqui. Amém. Boa noite, Sérgio. Obrigada noite. pela companhia do ministro da palavra nessa noite no programa Pela Fé. Obrigada, Ed, pela tua presença também. Vamos tentar deixar esse tema mais leve, porque é um tema que está em evidência aí nas últimas mensagens, desde o culto mundial. Parece que está ecoando dentro da gente essa questão do fim, da nossa destinação. Deus já está preparando os nossos corações para a gente tomar uma decisão de ser como as virgens prudentes. Então, eu creio que é um momento bem oportuno para o nosso ministro estar nos auxiliando a entender que o fim não quer dizer que acabou. O fim, para nós que cremos, é um recomeço de uma nova era, de muitas promessas. Porque eu sinto, Sérgio, que algumas pessoas pensam, tá, e agora vai acabar tudo? E às vezes a gente não sabe nem por onde começar a falar o que vai ser depois do fim. Você, como ministro da palavra, creio que sempre está recebendo perguntas em relação a isso. E a gente gostaria, então, de ouvir uma palavra de encorajamento em relação ao fim. É um paradoxo. Encorajamento para o fim. Mas assim, a gente deve encarar isso aí com naturalidade, gente. Né? É algo que vai acontecer, é inevitável. Veja, os profetas do Antigo Testamento disseram, Jesus vai vir, o Messias vai vir, já veio. Isso aí. E aí todos estão recebendo salvação até hoje, porque ele veio. Né? Agora, aqueles mesmos profetas disseram que Jesus ia morrer, ressuscitar e voltaria. Então, isso não é uma novidade da nova aliança. Isso já é desde a época de Abraão, de Moisés. Desde Gênesis está. No livro de Gênesis está explicado isso, no capítulo 3. Né? Que o Messias viria salvar um povo da queda. Né? Então, agora estamos chegando a um final de uma dispensação. E essa dispensação que estamos chegando no fim é a dispensação da era da graça. Então, dentro
a era da graça está inserida dentro do reino dos céus. A gente vai ter que começar por aqui, porque senão não vai entender, né? Sim. O reino dos céus compreende 3.000 anos. Começa com a morte e a ressurreição de Jesus, né? E termina no final do governo do anticristo. Aliás, no governo do anticristo, não, no reino, no milênio da paz. Vai até o final do milênio da paz. Sendo que no final do governo do anticristo vai haver, então, a definição da quem vai para Nova Jerusalém e para quem foi condenado, né? Que não obteve a salvação. Mas antes disso ainda tem o arrebatamento dos vencedores, que vai ser no meio do governo do anticristo. Então, isso é uma realidade que vai acontecer. Não adianta a gente gostar de ouvir ou não gostar, é melhor ouvir e se preparar para esse momento, né? E eu não gosto que fique falando. Eu gosto de ser informado de tudo que vai acontecer, entende? Tem gente que não gosta de ouvir, mas eu acho que deveria mudar nesse aspecto. Isso é realmente assim, a gente tem visto bastante isso que o ministro colocou, das pessoas não querer falar sobre isso e até mesmo assim achar que isso é impossível acontecer, que as coisas vão melhorar, que a situação do planeta vai ser resolvida. E quando a gente fala que... vai mesmo. E vai ser resolvida. E quando a gente fala que quem vai resolver vai ser Jesus, e para isso Jesus precisa voltar, aquilo assim parece que elas não querem realmente assim crer nesse momento, elas querem desfrutar ainda de algo assim que acaba deixando elas iludidas. Eu até compartilhava essa semana como eu tenho observado, ministro, como assim Satanás tem envolvido os cristãos a correr atrás da subsistência, a correr atrás do dinheiro, e eu me dei por conta que Satanás está roubando o tempo dos cristãos para poder se santificar. E eu comecei a observar cada vez mais, e parece que os cristãos estão mais preocupados com o dinheiro do que o próprio gentil. Parece que está tudo invertido, tudo trocado. E o tempo que a gente tem é para se santificar e poder buscar implantar o reino de Deus na terra, e nós estamos investindo todo o nosso tempo atrás da subsistência, da questão do dinheiro mesmo. Então, sempre houve, o inimigo sempre tenta distrair os cristãos de Cristo. Isso é uma coisa que se repete de geração em geração. Desde que começou a ressurreição de Cristo para cá, veja que até dentre os discípulos teve um traidor, teve um que negou Jesus, teve os outros, tudo eram incrédulos, porque não acreditavam na ressurreição do Senhor, né? Então veja bem, o que resta para nós, que aqueles homens andaram com Jesus. Então é claro que você fala hoje sobre escatologia, diante das pessoas, elas vão ficar chocadas, com certeza. Porque são coisas extremamente anormais que serão feitas a partir de agora. Que está fora da lógica, que está fora do gosto da humanidade, da expectativa da humanidade. Porque o que Deus vai fazer nesse final de Era da Graça, nem os crentes estão acreditando. É verdade. Né? A gente pode dizer, Sérgio, que essa dificuldade de aceitar a novidade da troca da dispensação é porque nós estamos com os olhos nessa dispensação aqui? Não, é que a gente já nasceu com a natureza pecaminosa, e para você sofrer um processo de transformação, você precisa investir muito espiritualmente. E o povo de Deus não quer investir no seu espírito. Então, não investindo no espírito, fica sem realidade do plano de Deus, né? Então, quando as coisas começarem a acontecer, vai haver impactos tão fortes que as pessoas... A Bíblia diz que entrarão em pânico, né? Uhum. E até os eleitos
no final aí pode ser enganados, né? Isso está profetizado, está dito por Deus e não erra. Deus não erra quando fala as coisas, né? Então eu não sei como será a reação da humanidade diante desses fatos que vão ocorrer agora em breve. Hoje, inclusive, eu dei uma navegada, ouvi alguns vídeos e áudios ali do canal Reino dos Céus, que é uma dica para você que está assistindo o programa com a gente, você que já conhece a Mesa do Senhor, que já é assinante da Rádio da TV Menorá, tem um canal que é Reino dos Céus. Este canal, eu creio que ele pode abrir dentro de nós muito essa realidade, porque como o ministro está nos esclarecendo nessa noite, o reino dos céus começa dentro de nós, mas ele vai ser estabelecido na terra. E esse fim de dispensação que é inevitável faz parte de todo esse processo do estabelecimento do reino de Deus na terra. E é isso que a gente tem que buscar a realidade agora. Sérgio, comenta com a gente um pouco sobre toda essa riqueza que está lá no canal Reino dos Céus, porque isso não é algo que é divulgado em outros lugares. Eu só ouvi falar desse aprofundamento do Reino dos Céus aqui na mesa do Senhor. E compartilhando em alguns grupos familiares e discipulados, que tem irmãos da Assembleia, irmãos de outras denominações, eles não têm essa informação tão clara. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Veja, reino dos céus e reino de Deus é plano antes de a terra existir, né? Antes de ter o homem nessa terra. Então, Deus tem um beneplácito, que ali está escrito em Efésios, uma palavra bem estranha, que é a vontade do prazer de Deus. O que é isso? Façamos o homem, lá em Gênesis 26, 27, para quê? Deus estava iniciando o estabelecimento da vontade do seu prazer, que é ter um reino divino, eterno na terra. Aí, desde Gênesis 2:7 para cá, que depois foi a formação do homem, a primeira foi a criação no espírito, né? Já se passaram praticamente 6.000 anos. Isso já passou. E o reino de Deus, o reino dos céus, não está ainda com aparência visível. Ele é latente, né? Mas ele é uma realidade. Então, se Deus vai estabelecer um reino na terra que é divino, então vai ter um rei, vai ter súditos, vai ter sistema, vai ter relacionamento com as pessoas, vai haver comunhão com as pessoas, vai haver submissão, vai haver servos, né? Um reino se entende que é um sistema onde tem um rei e tem súditos, né? Só que nesse reino não haverá pecado, não haverá Satanás, não haverá demônios, né? Então, quando chegar na Nova Jerusalém, esse reino, que é um período, é uma dispensação, Nova Jerusalém quer dizer uma dispensação desse reino, né? Porque ele começa com o reino dos céus, que dura 3.000 anos, 2 é terreno e 1 é celestial, que é o milênio da paz. Então, quando termina o milênio da paz, terminou o reino dos céus. Terminou essa dispensação, né? Porque o reino dos céus, os primeiros 2 anos é a graça. Que é o que estamos vivendo hoje, né? Hoje, e está encerrando. Vai começar a nova dispensação, que é a dispensação do reino dos céus, que dura 1.000 anos. Então, Deus escolheu Jesus, o Filho, para preparar a esposa idônea de Deus para a eternidade. Então, essa festa das bodas vai durar 1.000 anos.
1000 anos. Porque para Deus 1000 anos é como um dia, tanto faz, né? Está escrito na Bíblia. Nós é que passamos por uma dimensão de tempo. Deus não tem isso, né? Então, quando terminar esse período do reino dos céus, Jesus vai entregar a esposa completa para Deus, da qual ele fará parte. Essa esposa. Porque aí quem vai encabeçar o reino para todo sempre é Deus. Pai. Deus Pai. E Jesus sempre vai ser o Salvador e o Senhor e o Rei, porque ele tem a deidade. Né? Então nós somos os irmãos mais novos de Jesus, que seremos adotados por causa de Cristo, seremos adotados para sempre com Deus também. Vamos parar um pouquinho para os comerciais. Está muito bom o papo, já voltamos. Ok. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. Centro Automotivo Porto Seguro Hot Arts. Atendemos segurados e não segurados. Serviço de manutenção e revisão para o seu carro com garantia de qualidade e o melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus, funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. E antes da sua viagem, não esqueça da revisão. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011 2865 5031. É pra você, é pra todo mundo. Ana Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical, reescrita de trechos para eliminar plágio, acompanhamento do começo ao fim do seu TCC, criação de currículo criativo, transcrição de qualquer tipo de áudio em texto, aulas particulares. WhatsApp 499-8405-5831. Ana Paula da Silveira, confiança, eficácia e credibilidade. Há mais de 15 anos no mercado, a Grifiarte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grifiarte, a sua identidade visual. Beleza, pureza, brilho, cor. Leve o que há de mais precioso na natureza para a sua vida. DMS Pedras. Colares, pulseiras, relógios, fontes, luminárias, acessórios para a cozinha e as mais lindas árvores em pedra. Venha nos visitar ou solicite nosso catálogo. Avenida Pio 12, 2096, Sala 3, Salto do Jacuí. Fone 55-999-359562. DMS Pedras. A sua pedra preciosa você encontra aqui. Vai trocar de carro? Agora placas automotivas em Cachoeira do Sul e região tem endereço certo. Rua Maria do Carmo, número 20, Sala 2. Friedrich, estampadora de placas. Fone 51-3722-1898. Não esqueça, é na Friedrich, estampadora de placas. Sua identidade, faremos uma transformação segura que você Quer um irá liso se perfeito apaixonar. nos seus cabelos? Especializada em Oliveira colorações, Hair, descolorações, especialista em mechas, alisamentos e cortes tratamentos a laser. Temos Usamos também produtos cortes, mechas, exclusivos coloração, da linha hidratação, Fone massagem capilar relaxante, manicure e pedicure. Agende seu horário, 759-8218-5277. Loteamento Recanto dos Prazeres, Rua G, número 29, Cajueiro, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Lu Oliveira Hair, o seu liso perfeito. Ainda com ingredientes. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Faça um orçamento sem compromisso. 035 999 260316 na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso?
passo. Conheça a Data Mais Centro de Formação Profissional. Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza. São mais de 60 opções de cursos. Rua Jacob Clemente Schomer, 182, sala 202, em Bom Princípio. Fone 51-3634-1940 ou acesse facebook.com/datamais.bomprincípio. Todo o litoral norte gaúcho. Fone 519-9112-4183. Avenida General Osório 320, sala 2, Centro de Torres. Açaí Mineirinho. Experimente o doce sabor do sucesso. Procurando bíblias, livros e CDs de autoajuda? A Livraria Menorá tem bíblias em diversas cores e tamanhos. Livros, CDs com temas como depressão, medo, ansiedade, perdão, prosperidade, cura interior, casamento, DVD infantil, manás, óleos e muitos outros. Fone 51996004181 em Candelária, Rio Grande do Sul. Livraria Menorá, levando luz para você. Voltamos com o segundo bloco do nosso bate-papo com o ministro da palavra. E nós voltamos após os investidores do reino, porque às vezes a gente fala e não tem realidade nem disso. Que esse reino que Deus vai estabelecer na terra e está estabelecendo, já começou esse estabelecimento, é que nem uma campanha que começa em andamento, né? A panfletagem, a visita, enfim, tem todo um investimento por trás para esse reino se estabelecer. E você que faz a propaganda, que tem um negócio, você pode investir no estabelecimento do reino de Deus através da propaganda do seu negócio nas mídias, no YouTube, no Pão de Judá, no Facebook, porque todos os programas são veiculados nesses canais, nesses portais, e as propagandas, tanto do banner que entra em seguida, no meio da nossa conversa, você vai ver no rodapé os banners dos investidores do reino, além das propagandas, que é no minuto 5 e no minuto 24. Então, isso eu creio que o Sérgio também pode compartilhar com a gente, que Deus trouxe essa novidade que desde agora nós já podemos investir no reino dele. É um investimento prévio, né, Sérgio? Sim. Quanto o investimento, ele se bifurca em duas maneiras. A gente considera investimento no reino duas coisas. Quando você é escolhido e trazido para o corpo de Cristo, que já é o futuro reino de Deus, né? Aqui você tem dois movimentos que você precisa se abrir para Deus fazer a obra. Primeiro, né, você tem que começar a buscar o conhecimento da pessoa de Cristo para tentar se submeter a Ele, né, logo, assim que possível. Né? Porque essa submissão a Cristo, ela depende de um convencimento do Espírito que é seguido de uma decisão de se entregar. Então esse é um ponto. O outro ponto é que nós estamos num mundo capitalista e natural. A gente precisa ir para uma subsistência, buscar uma subsistência e não só isso, mas um excedente nessa subsistência para investir na expansão desse reino na Terra. O que configura essa expansão desse reino na Terra? Gerar filhos para Deus e educá-los para amar o Senhor. Essa é a obra onde nós necessitamos tremendamente do dízimo e da oferta. Né? Tem muitas pessoas que dizem assim, mas o negócio é dízimo, não é oferta, né? Muitos dizem assim, não tem oferta, tem só dízimo. Não. Então, no Antigo Testamento tinha as duas coisas, dízimos e ofertas.
É a mesma coisa de hoje. Sendo que o dízimo era a devolução de um arrecadador fiel. E a oferta é voluntária, segundo a direção subjetiva que o Espírito, em concordância e comunhão com a tua alma, vai tocar o teu coração para entregar. Porque Deus não vai mandar dar o que tu não tem. Sim. Agora, Deus pode mandar você, inspirar você a dar tudo que tem, às vezes, para testar se você tem fé, como aconteceu na minha vida já várias vezes. Né? Então, houve ocasiões que eu tinha um X e Deus disse assim, dá tudo. Que nem a viúva pobre. Né? E eu consegui ver a fidelidade de Deus, que nunca faltou nada. Né? E agora, quando tu fala disso, né, as pessoas ficam assim, isso é investimento no reino, gente. Né? O reino precisa ser estabelecido. Se Deus mandou, ele é responsável para te cuidar e te suprir. Agora, fazer loucura da nossa cabeça, não. Aí Deus não vai honrar também, né? Porque tem muitos assim que vê os exemplos que Deus está fazendo na vida do outro e quer repetir por causa... eu também quero ter essa fé. Mas é uma decisão humana e pessoal, Deus não vai honrar. Entendeu? Teve uma frase aqui que houve no culto mundial, que eu quero ler essa frase, que fala também nesse ponto, né? Que diz assim que Deus chamou seu povo para a festa, para a salvação, para entrar num novo mundo. E os que seguem o caminho são os que têm fé. Sem fé não vamos ser servos, humildes e mansos. E a gente observa que as últimas mensagens, aonde o ministério vem trazendo, falou sobre nós jejuar, orar e pedir para Deus, né, liberar mais fé dentro de nós. E é bem isso mesmo, né, ministro? Porque se a gente não tiver fé, a gente não vai produzir, a gente não vai ter recompensa de nada e não consegue produzir nada. E eu estava aqui lendo essa frase, eu acabei descobrindo que para ser servo, humilde e manso, eu tenho que ter fé também, né, para crer, né, na festa que vai vir, no plano de Cristo. Então, realmente parece que a gente está bem distante assim, de crer tudo isso, porque a gente que está assim, levando e propagando o reino, como é difícil encontrar essas pessoas que depositam essa fé no projeto divino. Verdade. Veja, temos um exemplo do passado que é importante a gente falar. E eu coloco aqui uma pergunta, assim, essa exposição. Se Abraão, quando foi provado, não fosse ao Monte Moriá entregar o seu filho, o que aconteceria? Não sei se você já pensou sobre isso. Ele estava reprovado. Sim. Né? E outra, nós não teríamos hoje o reino de Deus. Claro que Deus ia levantar outra situação, mas por meio de Abraão não teríamos o reino de Deus hoje. Né? Mas Deus sempre tem o plano B, o C, o D, né? Eu só estou aqui hipoteticamente aqui falando para que a gente pense que tudo que tu faz hoje, segundo os mandamentos de Deus, vai redundar em crescimento do reino, estabelecimento do reino. Então Abraão foi justificado pela fé. E naquele tempo não tinha lei de Moisés, não tinha regras, não tinha doutrinas. Tinha uma voz que de vez em quando falava com ele. E agora? Hoje a gente tem todo esse manancial de palavras e falar do Espírito, e a gente está com dificuldade de se entregar para Deus. Porque Abraão se entregou para Deus na prova. Agora, bem-aventurado aquele que não precisa ser provado nesse ponto e se entrega antes. Isso também, já que o ministro tocou nesse assunto, todos aqueles que têm propósito, que Deus chamou para cumprir um propósito,
vai chegar ao ponto que Deus vai fazer ele passar por uma prova que vai fazer ele decidir para poder cumprir esse propósito, correto? Sim. Mas e se ele já está na mesa, já está se alimentando diariamente, todo dia ele pode se inclinar para isso e já aceitando o propósito, e isso vai ser menos dolorido, né? Não, a aprovação só vem para quem não obedece. Com o conhecimento. Então Deus te ensina. O que Deus te ensina? Ele te leva para a palavra e faz você compreender o que ele está pedindo. Aí, se você não obedece, vem a prova. Sim. Entende? Sim. Porque você não foi aprovado quando conheceu. Então tem que vir a prática para você obedecer. Que interessante. Eu queria compartilhar aqui um testemunho que eu tive assim, ontem, porque a gente vai acompanhando o Ministério da Palavra e esses encontros micro-regional tem sido assim muito intenso. A gente vê que o Espírito Santo ele está forçando a gente a decidir, né, realmente a se posicionar. E fazia muito tempo assim que eu não acordava de manhã cedo e dizia: Senhor, estou pronto para ser quebrado, estou pronto para, né, ser trabalhado por Ti, eu quero ficar manso e humilde. E aí depois do final de semana que houve o encontro em Barueri, São Paulo, eu acordei segunda-feira e disse: Senhor, eu estou pronto para ser trabalhado por Ti, eu aceito tudo que tem, né, para mim nesse dia de hoje. A gente fica com medo, na verdade, né, porque a gente não quer assim ser trabalhado por Deus. Mas eu aprendi um tempo atrás que esta é a oração, né, a gente assim aceitar o que Deus tem, porque eu acho que quando a gente faz esta oração, eu acho que o nosso dia é diferente. A gente consegue enxergar que tem a mão de Deus em todos os lugares. E deu umas 2, 3 horas depois, já começou, né? Só um WhatsApp que eu recebi já foi o suficiente para saber que eu já estava entrando na prova. Então, eu saí daquela cena, estava eu e a Magali se olhando um pro outro assim: meu Deus, agora a gente vai encarar mesmo o dragão, né? Aí eu fui pro banheiro e disse: Senhor, eu aceito tu usar essa pessoa para me quebrantar, para trabalhar na minha mansidão, na minha humildade, no meu orgulho. Eu aceito tu usar ela como ferramenta tua para trabalhar na minha vida. E saí do banheiro e fui ao encontro, né, daquela pessoa, que era relacionada com o trabalho, né? E chegando lá, é inacreditável como Deus mudou aquela situação até chegar lá. Mas o que eu falei para Magali? É que nós também mudamos nossa forma de se comportar até chegar lá. A gente chegou preparado para ser quebrantado, né, e receber, né, o que Deus tinha. E chegamos lá, Deus tinha preparado o coração daquela pessoa, que ela não estava mais tão agressiva, ela já não estava mais na defensiva, né? Então, assim, eu falei para Magali: realmente, né, a gente tem que entregar nosso dia para o Senhor e dizer: Senhor, estou pronto para ser trabalhado hoje. Eis-me aqui. Amém. Que bênção, né? Aí isso que nós estamos falando, está ali em Tiago 1,12, né? Isso que você acaba de... Você aceitou a aprovação, suportou com... Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação com perseverança, né? E que não luta contra Deus na prova, mas aceita porque sabe que está vindo de Deus. Então, a prova vem para você tirar 10, né? Se tu tirar 8, é a mesma coisa que tirar 0. Com Deus é assim, né? Então, a mesma coisa que aquele que tem vício de cigarro, ele diz para Deus: olha, Deus, hoje eu fumei só meia carteira. Não fumei uma carteira inteira, só meia. Não, isso aí não é libertação, isso aí é processo de esforço próprio, entende? Libertação vem por Deus. Sim. E é através dessa entrega que Deus quer, que Deus produz isso. Foi bem tremendo, né? Hoje pela manhã também eu li um trecho ali do Bem Imitação da Vida e falava que Deus precisa quebrar as nossas vontades, as fortalezas da nossa mente, as nossas tradições. Então a gente, para se alinhar com o Senhor, a nossa alma é muito contrariada.
Isso faz parte do processo. Eu creio que assim foi com Abraão, quando ele foi provado. Imagino o quanto ele subiu contrariado para aquele monte. Mas melhor a gente ser contrariado agora na prova do que depois na entrada da festa. É verdade. A gente vê assim, nós temos um temperamento ativo, e o temperamento ativo ele sempre vai para o julgamento, né? E acaba sempre não aceitando assim primeiramente o trabalho de Deus, né? Ele sempre está julgando ou criticando, né, algo, ele está sempre se defendendo, tentando achar um culpado, o porquê das coisas. Mas eu agradeço muito assim ao Ministério da Palavra, porque parece que Deus está mudando assim o foco de a gente enxergar as coisas. E eu falei para Magali, né, que esta oração inicial do dia, tu entregando teu dia para Deus e dizer, Senhor, que não seja a minha vontade hoje, né, que não deixe eu fazer os meus planos, os meus projetos, não permita que eu me incline para os meus planos, os meus projetos. Parece que é mais fácil tu ver assim Deus agindo, tudo fica diferente, porque tu não te encontra lutando contra Deus, como o ministro colocou. Isso foi a diferença que eu vi nesses últimos 2 dias, sabe? Eu não quero lutar contra Deus, né? Eu quero me achar, né, fazendo aquilo que Deus tem para mim nesse dia. Claro que a gente não vai acertar perfeitamente em tudo, mas a gente sente que algo está diferente. A angústia, a fé aumenta, tudo vai mudando, sabe? E nós, quando somos provados, geralmente a gente... Porque a gente não gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. A alma odeia sofrer. E se ela odeia sofrer, é ali que ela morre, né? Então, ela sabe que o sofrimento vai terminar com ela. Então, quando o crente começa a sofrer, ele foge da provação, né? Então, ele deixa de investir no reino. Ele deixa de trabalhar para o reino. Ele tranca um processo de ser servo desse reino. Ele foge. Mas Deus vai buscar ele de volta para um novo arranjo. Ninguém pode ludibriar o Senhor, né? E aí tem muitos que me perguntam, mas Deus tem prazer no sofrimento humano? Não. Deus não promove o sofrimento humano. Não. Quando o homem transgride os mandamentos de Deus e anda fora dos mandamentos de Deus, é isso que faz ele sofrer. O ministro fala em sofrer. O que é o sofrer? O sofrer é fazer você passar por experiências que geram sentimentos de dor e tristeza interna. Desespero interno. Por exemplo, uma doença fatal na vida de uma pessoa. Ela vai lá, recebe o exame e diz, olha, não tenho o que fazer. Já tu tá assim num estado que a medicina está desenganando você. O que tu acha que acontece com aquela pessoa? Sofrimento, angústia, ansiedade. A mente daquela pessoa fica capturada pelos demônios. Constantemente. Faz ela ficar só pensando no problema dela. E isola ela do resto do mundo. De Cristo, do mundo, de tudo. Porque a mente foi capturada por um fato que ocorreu na vida dela. Com a permissão divina. Não com a promoção divina, mas com a permissão divina, porque a pessoa foi transgressora da lei divina há muitos anos. E Deus está trazendo ela de volta para o reino e aperfeiçoando ela. Então esse sofrimento vai colaborar decisivamente para um crescimento espiritual. Amém. O ministro, eu queria te fazer uma pergunta, que eu até comentei com a Magali hoje, em relação
aos eleitos que faltam vir. Eu vou fazer já 7 anos que estou na vida da igreja, e comentei com a Magali como tá difícil encontrar as pessoas que realmente vão abandonar, né, as suas vontades, seus planos, seus projetos, negar a vida da alma realmente para investir no reino. Então faz 7 anos que eu estou, né, nessa caminhada, e vejo assim que é pouquíssimas almas, né, que chegam assim dispostas a se colocar, né, à disposição assim. E comentei que a Magali talvez, sabe que tem mais alguém que falta vir, porque onde estão eles, né? E o ministro também já está há 30 anos. Pela tua visão, ministro, será que falta alguém ainda? Falta pouco. Não são muitos, não. Mas tem pessoas do reino ainda para chegar. E eles precisam ouvir a pregação do reino. Porque os que são do reino só vêm pela pregação do reino. Não é pela graça. Porque a gente passa a peneira, sabe? Onde vai, em tudo que é lugar. E olha como tá difícil achar esses. Mas Deus vai trazer na hora certa. Isso é um... Lembre-se daquela passagem que os discípulos estavam pescando a noite inteira e não pegaram nada. Sim. Então vai chegar um momento em que Deus vai colocar essas vidas frente aos evangelistas, ou frente à palavra, à mesa do Senhor. E eles às vezes vão se converter sem nenhuma pessoa ajudá-los. E vão procurar a igreja. Porque às vezes a gente encontra pessoas e aí vê a inclinação delas, vê assim como elas ficam animadas, e dá a impressão que achamos um. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, já esfriou e não era aquele que a gente achou que realmente ia entregar, como acontece com alguns, né? Mas deixam tudo e vão viver para Cristo. Porque, veja bem, quando tu pesca de rede, tu pega os pequenos, os grandes e os médios. O que é os pequenininhos que tu não consegue aproveitar, tu joga de volta para a água. Então são aquelas pessoas que vêm na igreja que espiritualmente o plano que Deus tem para eles não é um plano específico e grande, não é que eles têm menos valor. É que Deus não tem um plano grande com eles. Entende? Então muitos vêm para a igreja e voltam para o mundo. Você já viu acontecer isso, não viu? Sim. Então Jesus, naquela parábola, explica isso. Que Deus, assim, tem um plano só de salvar aquela pessoa. Não tem um plano de usar aquela pessoa. Né? A não ser para dar um testemunho, para ganhar outra, coisa parecida. Né? Mas tem gente que Deus tem uma chamada para ministerial, é diferente. Então tem mais alguns para vir ainda? Tem. E vai ser surpresa, porque eles vão chegar já prontinho. Que benção. Né? E eu estou vendo já, esboçando essas coisas acontecendo já. Pessoas estão chegando assim nas igrejas, onde eu tenho andado por aí agora, e que eu olho para eles assim, já estamos na linha, na frequência do reino. E só querem reino e compreenderam as coisas de cara, assim, sabe? Aquilo parece que o Espírito Santo é que faz aquela obra ali na hora, sabe? Que guia eles realmente, na verdade. A gente precisa ver essas pessoas chegarem, porque isso vai com certeza animar muito assim nosso coração, né? Você viu agora no seu encontro de São Paulo os testemunhos? Sim, verdade. Pessoas voltando. Pessoas voltando, novos chegando, que já estão lá escutando já escutaram 70 ministrações da Escola do Reino. É verdade. Novo na fé. Olha só. Hoje eu assisti uma mensagem que eu falei antes da TV Menorá, do canal Reino dos Céus, que chama Alertas Finais. E aí falava que uma das armadilhas aí das trevas para tirar os crentes do reino, do foco do reino, é os entretenimentos.
Era uma mensagem que falava bem que os pais têm que vigiar a educação dos filhos, porque realmente hoje tem muito entretenimento no celular, e tu até compartilhou nessa mensagem, Sérgio, que tu estava num combate espiritual na Bélgica, parece, e o Senhor falou contigo, alertando os entretenimentos, as armas das trevas de entretenimento que iriam tirar e iriam capturar as famílias, as mentes, as casas, iriam enganar muitos, né? E o que eu tenho percebido, por que eu toquei nesse assunto? Eu tenho percebido, Sérgio, que Deus, ele avança na mesma direção. Deus hoje está avançando no Facebook, no YouTube, no Instagram, levando o reino. E nós, como operantes, servos disponíveis para levar o reino através desses canais, precisamos nos focar em levar esses canais. Porque muitas vezes eu me pego ali no celular, olhando outras coisas, e eu não estou nem procurando nada em relação a doutrinas. Muitas vezes é entretenimento mesmo. Então, eu acho que a gente está sendo bombardeado com isso, né, Sérgio? Gostaria que tu desse assim uma palavra de alerta para todos nós, porque quando eu ouvi aquela mensagem já me deu vontade de deixar o celular de lado, porque é um portal tanto para o reino quanto para as trevas, e a gente é muito tentado ali, né? Não creio que não é só eu, não. Hoje, assim, a unção interior do Espírito Santo é o que define a tua segurança. Sim. Doutrina, conhecimento religioso não adianta. A pessoa vai se desviar, entende? Vai cair numa cilada. Então, chegou um tempo agora que você precisa, assim, ser bem sensível. Tudo que você está contatando, você tem que observar o que tu está sentindo no teu íntimo. Porque é por ali que Deus vai guiar a pessoa agora com discernimento para não cair em pecado e se desviar. Então, se a pessoa está habituada a só ser ela, egocentricamente, ela vai se perder nesses momentos. Né? Não vai ouvir a unção interior. Não, porque agora eu não tenho uma hipercapacidade mental de sondar se aquilo é do Senhor ou não. Aí o termômetro sensitivo é o meu espírito. Então, se aquilo está ferindo a viva, está gerando desconforto, não estou sentindo uma coisa boa, eu tenho que cair fora. Né? Amém. Hoje é muito comum os jovens da igreja, por exemplo, cair no fascínio do mundo, entende? Sim. Eu estou vendo isso. As pessoas que eram assim, jovens, que eram bem firmes no Senhor, assim, eu já estou vendo assim, aquele fascínio em dar uma experimentada nisso, colocar aquilo, usar isso. Há um interesse deles em degustar algo do sistema do mundo, porque acha bonito, acha que está na moda, entende? Mas o maior perigo está na mão, no celular. Né? Sim. Isso é verdade. Aquilo ali, tu acessa tudo que tu quer e é por ali que vem o despertamento para o fascínio do mundo. Okay. É por ali. Ai, que benção. Nosso tempo acabou? Tá. Pois é, nosso tempo acabou. O fim. Passou rápido. Ministro, a gente quer agradecer, né, o retorno. A gente também voltou aí semana passada a fazer a programação. Nós estávamos em função de montando a igreja, enfim, né? E aí, como não tem assim, muitos membros à disposição, acaba sempre, né, sobrando assim, para os mesmos, né? Mas eu entendo bem. A gente retomou aí, a gente foi agraciado com a tua participação conosco. E se Deus quiser, a gente se vê em Passo Fundo. Então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a toda a audiência aí do programa Pela Fé e que Deus abençoe vocês e dê força aí para continuar. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Até mais.
Você ouviu, pela Rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé.